Fala aí, meu povo, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, tô gravando esse vídeo para poder colocar a segunda parte do mochilão para o Nordeste, que estava previsto para acontecer em setembro desse ano, em setembro de 2021. Só que, como vocês sabem, eu coloquei no vídeo, na primeira parte do vídeo, eu coloquei um comentário, eu fixei esse comentário, dizendo que essa viagem foi adiada. Então eu tô fazendo esse vídeo para poder falar sobre isso com vocês e falar sobre o que eu mudei dentro desse planejamento, tá? Que provavelmente vai acontecer em setembro de 2022. Eu e minha esposa decidimos não viajar e não fazer nada esse ano, para vocês terem noção, desde o começo da quarentena e tudo que tem acontecido, a gente praticamente não sai, então a gente não foi viajar, não foi para um lugar nenhum, então é por isso que vocês estão vendo muitos vídeos eu gravando em casa somente, falando sobre coisas de viagens que passaram ou das coisas futuras que vão acontecer. Segundo ponto, eu queria agradecer as pessoas que comentaram no vídeo anterior, que foram muitos e várias dicas super valiosas para poder, o que eu poderia acrescentar e mudar nesse mochilão. Várias pessoas me chamaram no Instagram também para poder comentar sobre coisas que eu poderia mudar e fazer todo nesse processo de planejamento de viagem. Eu mudei então algumas coisas nesse planejamento, eu vou falar já para vocês. Como de costume, eu estou com a minha colinha aqui para poder falar o que eu mudei e explicar para vocês como que vai funcionar. Se vocês tiverem mais sugestões sobre qualquer coisa que eu deveria fazer ou durante esse mochilão, né? Por favor, pode comentar aí, assim como muitas pessoas interagiram no vídeo anterior. Pode me chamar no Instagram também, está em todos os meus vídeos na descrição. Para qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa, pode comentar aí que eu agradeço de coração, que toda dica e tudo que vocês falarem é super valioso para mim. E toda dica, tudo que a gente faz eu anoto, tá? Vamos lá então. No planejamento, no primeiro vídeo, eu tinha comentado que eu iria começar em Salvador, esse mochilão, e terminar lá em Fortaleza. E daria um total de mais ou menos uns 28 dias de viagem. O que eu mudei nesse planejamento é o seguinte: ao invés de a gente chegar em Salvador e ir para Aracaju, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu e minha esposa já conhecemos pouca parte, quase nada da Bahia. A gente conheceu o Porto Seguro, inclusive foi a nossa lua de mel lá. Então a gente já conhece ali uma parte da Bahia, só que a gente não conhece ainda Salvador. Então o que a gente vai fazer? Como a gente tem pouco tempo de viagem, 28 dias é pouco tempo de viagem, e para a gente poder conhecer de verdade o lugar, não somente visitar, porque o que eu costumo sempre dizer, existe uma diferença gritante sobre você visitar um lugar e conhecer um lugar. Visitar um lugar você pode simplesmente passar, assim como uma conexão aérea, você visitou o lugar, teoricamente, né? Mas conhecer de verdade, eu acho que precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de imersão na cultura do local e assim vai. Então é por isso que a gente tirou Salvador para poder deixar isso, para a gente poder fazer uma viagem só para lá. Porque nesse processo do mochilão que a gente vai fazer, o ideal é que a gente conheça vários lugares, vários pontos turísticos, para a gente possa conhecer a comida local e, como eu disse, estar inserido de verdade na cultura no geral, tá? Então vamos lá. Então o mochilão ele vai se iniciar em Aracaju, a gente já mudou isso, vai acontecer então. A gente vai pegar um avião então direto de São Paulo para Aracaju e a viagem parte de início lá e com o término lá em Fortaleza, então nada mudou na parte do término da viagem. O que a gente decidiu fazer? Eu peguei algumas dicas com algumas pessoas que foram para Maceió e conheceram Maragogi, conheceram outras praias ali próximas, né? E uma dica muito valiosa que me deram é que, como é um lugar de uma distância considerável, de Maceió até os pontos turísticos, a gente decidiu fazer o seguinte. O que a gente planejou primeiro, para vocês terem noção? Quando a gente chegasse em Aracaju, a gente ia visitar os lugares lá na cidade, que vão ser 3 dias que a gente vai ficar lá. A gente ia alugar um carro e já ia direto para Maceió. Vou só mostrar para vocês como que foi o nosso primeiro passo para esse planejamento. Aí, alugando um carro, a gente iria até Maceió e conheceria umas partes lá. Deixa eu só pegar minha colinha. Então a gente alugaria um carro e iria até a Praia do Gunga primeiro. Depois da Praia do Gunga a gente iria já direto para Maceió e depois São Miguel dos Milagres, Maragogi e assim vai. Só que o que a gente decidiu fazer? Para vocês terem noção, nesses 6 dias que a gente ficaria de carro entre Aracaju e Maceió, no caso são 9 dias total, tá? Entre as duas cidades. Mas 6 dias que eu estou dizendo o aluguel do carro. Porque os 3 dias que a gente passaria em Aracaju não consideraria o carro, porque a gente só pegaria quando a gente estivesse saindo da cidade. Então são 6 dias total de aluguel de carro. Para vocês terem noção, olha isso que absurdo. Se a gente fosse sair de Aracaju de carro e deixar o carro em Maceió para depois pegar um ônibus e seguir viagem para Recife,
O aluguel do carro de 6 dias vai ficar R$ 1.184,37. E a gente não está disposto para gastar isso para poder fazer esse rolê todo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai para Aracaju, fica 3 dias lá. Depois disso a gente vai para Maceió, e lá em Maceió, isso de ônibus, tá? De Aracaju para Maceió. Lá em Maceió a gente aluga um carro durante 6 dias e devolve mesmo em Maceió para depois a gente seguir a viagem de ônibus até Recife. Então lá em Maceió a gente vai fazer o mesmo rolê, volta para a praia do Gunga, né? Que é quase na divisa ali com o Sergipe. Depois a gente sobe e vai até Maragogi, depois desce São Miguel dos Milagres, depois Maceió. Aí lá em Maceió a gente deixa o carro e depois segue viagem de ônibus. Para vocês terem noção, você buscar e deixar o carro no mesmo local, em 6 dias a gente gastaria R$ 380 só. Olha a diferença, de R$ 1.184,37 para o mesmo período, R$ 380. Então é isso que a gente vai fazer, pelo menos o que está no nosso planejamento. Então a gente planeja fazer isso, alugar o carro durante 6 dias para poder visitar outros pontos turísticos que são um pouco mais distantes, né? Para poder ficar mais fácil para a gente, para poder também tentar conhecer, não tudo, porque não tem como conhecer tudo, mas boa parte das coisas que tem por lá. O resto da viagem, ele segue da mesma forma, a gente também planeja ficar 28 dias, só que estendendo a diária em alguns lugares. Para você terem noção, quando a gente estava falando de ir direto para Salvador, a gente diminuiu muito os dias que a gente ia passar em algumas cidades. Se eu não me engano, em João Pessoa, quando a gente saísse de Natal para poder ir para lá, a gente ia ficar um dia só, e eu acho que não é suficiente. E outros lugares também que a gente ia ficar pouco período, e a gente decidiu não fazer dessa forma. Então a gente vai deixar para conhecer Salvador uma outra época e fazer uma viagem só para lá mesmo, ficar uma semana e conhecer tudo que tem por lá. Beleza, a atualização do planejamento é esse. Então é aquilo que eu falei para vocês, provavelmente isso aqui vai acontecer em setembro de 2022 por conta dessa nossa decisão de não fazer o mochilão agora esse ano ou qualquer viagem, qualquer coisa. Mas é isso, então a gente tem mais de um ano aí para poder continuar planejando isso. Tudo que vocês me mandarem, por favor, pode considerar que realmente eu estou anotando isso. Para vocês terem noção, esse caderninho aqui que eu tenho, eu faço todo tipo de anotação, tudo mesmo. Então é bem importante que vocês me ajudem com isso também, principalmente o pessoal aí do Nordeste que conhece tudo de cabo a rabo. Então seria interessante se vocês puderem passar também dicas, não só de lugar para ir, mas lugar para comer, lugar para se hospedar, que seria bem legal. Uma das dicas que eu recebi foi que a gente poderia fazer o trajeto entre 2 cidades através de Buser. Eu gravei um vídeo aqui no canal, inclusive vai aparecer um card aí agora, que eu estava fazendo algumas pesquisas sobre como funciona o Buser e tem alguns deles que você consegue pagar até R$10. Eu não sei se funciona hoje em dia porque esse vídeo que eu fiz é muito antigo, mas me deram essa dica, eu tinha até me esquecido do Buser, mas a gente vai fazer isso então, se tiver um preço bacana pra gente poder fazer, a gente vai fazer com certeza. Fora isso, a gente vai tentar também de BlaBlaCar, que foram uma dica que me deram também, e outros lugares também para visitar, assim como eu disse. Pessoal, outra questão que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram na semana retrasada para falar sobre um novo projeto que eu estou no canal, que é planejamento de viagem num geral. Porque assim, como a gente ainda está em quarentena, eu estou planejando muitas coisas para poder fazer dentro do canal e uma das ideias que surgiu foi essa. De eu planejar viagem para qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, eu peguei muitas cidades, muitos países, muitos lugares e eu vou começar a fazer planejamento para esses lugares. Por exemplo, colocaram lá na pesquisa de fazer Índia e Indonésia, tipo num planejamento só. Então, mesmo que eu não vá para lá, eu já vou montar um planejamento com isso, vou gravar vídeo, vou fazer live, inclusive no sábado passado teve live no canal, e eu vou tentar trazer vocês um pouco mais para perto, para poder acompanhar todo esse processo de planejamento. Até porque eu tenho pouca experiência com a questão de viajar para fora, mas eu acho que pesquisa e planejamento nunca é demais. E para vocês terem noção, eu faço isso desde sempre. Eu sempre planejo viagens para lugares que eu ainda vou visitar, planejamentos que às vezes eu já fiz e tá lá parado há muito tempo e eu nem sei quando vou realizar, então eu só preciso atualizar isso. Para vocês terem noção, eu tenho alguns planejamentos aí que são meses de viagem, já tenho meio que uma estimativa de gasto de quanto vai ser, tudo isso planejado, tudo bonitinho. A única coisa que eu preciso fazer é atualizar isso aí. Pessoal, eu tive um problema agora há pouco com a
o vídeo que eu estava gravando, bem no finalzinho dele, mas é só para me despedir mesmo. Então eu acho que é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Comenta aí, por favor, tudo que você tem de sugestão, dúvida e etc. Que dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!